Um arquiteto está projetando uma piscina em formato octogonal. Em sua planta, ele desenha um octógono de lados AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HA e AB, construído a partir de dois quadrados congruentes com lados medindo 6 cm. Ele posicionou o vértice de um desses quadrados sobre o centro O do outro, de tal forma que o segmento OD formasse um ângulo de 30 graus, com a paralela ao lado BC passando por O, conforme a figura abaixo. E daí ele dá a representação dessa situação, tá? Ele precisa da medida do perímetro dessa figura a fim de encomendar lajotas para contornar a piscina. Qual a medida do perímetro do octógono na planta do arquiteto em centímetros? Bom, essa questão aqui vai dar um pouco de trabalho, porque não é uma questão tão direta, tá? A gente vai precisar ter algumas sacadas para resolver o nosso problema, beleza? Então vamos lá. Primeiro momento, eu vou reduzir aqui a espessura, né, desse lápis, porque a gente vai ter que aproximar da figura. Bom, a gente tem dois quadrados congruentes, né? A gente nota que eles estão sobrepostos e a gente tem que o lado de cada um deles é 6 centímetros. Nota que o perímetro vai ser a soma desse lado, AB, mais o lado BC, mais o lado CD, mais o lado DE, mais o lado EF, mais o lado GF, mais o lado GH e o lado AH, tá? Então, OH e OD a gente não vai contar, porque o perímetro, como a gente bem sabe, é o contorno da nossa figura, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou determinar vai ser o valor de AH. Agora a questão é, como eu irei fazer isso, tá? Bom, a questão nos diz que O é o centro do quadrado, desse quadrado aqui, tá? Se O é o centro, então você concorda comigo que se eu ligar de C até O e de O até A, eu vou ter a diagonal desse quadrado. Bom, a diagonal, ela divide o quadrado, né, ou o retângulo, enfim, o que quer que seja, exatamente no meio. Então, como eu tinha aqui um ângulo de 90 graus, esse ângulo vai ser repartido no meio. Ou seja, esse ângulozinho aqui, ó, que eu estou riscando, tá? Esse ângulozinho menor aqui, ele vai passar a ser um ângulo de 45 graus, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou desenhar esse mesmo triângulo aqui fora para a gente conseguir visualizar melhor, tá? Então, aqui eu tenho o vértice H, aqui o vértice A e aqui o vértice O, tá? Tá aparecendo que é um triângulo retângulo, mas não é. Bom, nota que aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, então o suplementar vai ser 120. Então, esse ângulo daqui vai medir aí 120 graus. Da mesma forma, a gente já sabe que esse ângulo aqui, ó, que tá nesse vértice, ele é metade ali de 90, ou seja, mede 45 graus. E por fim, esse ângulo daqui, ele vai ser o quanto falta para 180. Então, nota que eu já tenho 165, então esse ângulo menor, ele vale 15 graus, tá? Bom, beleza. Como é que eu vou fazer, então, para determinar o valor de AH? Observa que eu posso, né, por exemplo, aplicar, né, lei dos cossenos nesse triângulo, tá? Porque, ó, eu tenho um lado conhecido e eu consigo determinar os outros dois. Observa que se eu ligar de O até A, como eu tinha dito anteriormente, eu vou ter a diagonal, só que nesse caso é metade da diagonal. Quando a gente tem um quadrado de lado L, então a diagonal dele vai ser sempre o quê? Vai ser sempre L raiz de 2. Ou seja, de A até O vai ser a metade da diagonal. Se eu tenho que o lado do quadrado vale 6, então a diagonal vai ser quanto? Vai ser 6 raiz de 2 dividido por 2. Ou seja, a diagonal ela vai ser 3 raiz de 2, tá? Então, nota que eu já determinei a diagonal. Para aplicar a lei dos cossenos, né, eu teria que ter um lado e outro lado. Claro que eu poderia aplicar aqui, porém eu teria que fazer transformações, né, de arcos, porque 45 graus é um ângulo notável, que a gente já conhece o valor do seu cosseno, mas o 15 não, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora observar o outro quadrado, tá? Nota que se eu ligar de H até E, ligando de H até E, eu vou formar um triângulo retângulo egípcio. Como é que eu posso afirmar isso? Ó, observa
que esse ângulo aqui é necessariamente um ângulo reto. Porque aqui, ó, eu tenho um lado do quadrado. Então, aqui é um vértice do outro quadrado. Logo, tem um ângulo de 90 graus. Se esse ângulo aqui mede 60, então esse ângulozinho menor vai medir quanto? Vai medir 30 graus. Então, nota que se você pegar de O até E, você vai ter o lado do quadrado, ou seja, você vai ter 6. Então, observa que se eu aplicar trigonometria nesse triângulo retângulo, eu consigo determinar o valor desse outro cara de cá, tá? Então, o que eu vou ter que usar? Observa que eu estou relacionando um cateto com um outro cateto. Então, eu vou ter que usar aqui a tangente, tá? A tangente de 60 graus, beleza? Claro que você poderia usar também a tangente de 30 graus, só que a tangente de 30, né, é raiz de 3 sobre 3, enquanto a tangente de 60 é apenas raiz de 3, tá? Então, eu prefiro usar a tangente de 60. Então, aplicando aqui a tangente de 60 graus, como é que vai ficar? Ó? Tangente de 60 graus. Bom, a gente sabe que a tangente, né, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Nesse caso, a gente tem que o cateto oposto à tangente de 60, né, vai ser o quê? Vai ser o 6. Então, eu vou ter aqui o 6 dividido pelo cateto adjacente, que nesse caso é o OH. Então, eu vou colocar aqui, ó, OH. Bom, nós sabemos também que a tangente de 60 graus, ela vale raiz de 3. Então, eu vou ter que raiz de 3 é igual ao 6 dividido por OH. Então, se você multiplica cruzado, você vai ter que OH raiz de 3 é igual a 6. Ou seja, o OH vai ser igual ao 6 dividido pela raiz de 3. Se você multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, você vai ter 6 raiz de 3 dividido por 3. Ou seja, nós vamos obter 6 por 3 vai dar 2 e aqui vai restar o raiz de 3, tá? Ou seja, o OH ele vale 6 raiz de 3. Então, eu vou voltar aqui na nossa figura e vou colocar, ó, o OH vale 3 raiz de 3, né? Não, 2 raiz de 3, me desculpa. O OH, ele vale 2 raiz de 3. Tá? Beleza? A partir daqui, a gente consegue, então, determinar o valor de AH, tá? Que, no caso, eu vou fazer por meio de... Ah, não, né? Eu confundi, tá? Eu pensei que esse triângulo, por um momento, era retângulo. E daí eu ia dizer que eu ia aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Mas não, esse triângulo não é retângulo. Então, o que a gente vai fazer, né? Bom, vou pegar isso aqui e vou colocar aqui embaixo, tá? Para ficar mais organizado. Bom, então, olhando agora para esse triângulo AOH. Eu vou aplicar a lei dos cossenos, tá? A lei dos cossenos, para quem não lembra, diz o seguinte, ó. Se eu tivesse aqui um triângulo de lados A, B e C, e tivesse aqui, sei lá, um ângulo alfa, eu posso afirmar que o B ao quadrado é igual ao A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o valor do A vezes, calma aí, vezes o A, né? Vezes o C vezes o cosseno do ângulo alfa, tá? Então, essa daí é a lei dos cossenos, beleza? Então, eu vou fazer isso aqui na parte superior, tá? Eu vou apagar isso aqui, não é mais necessário, e vou fazer aqui em cima, tá? Então, nesse caso, eu vou usar o ângulo, né, o lado oposto ao ângulo de 45. Então, eu vou chamar aqui AH de x. Então, eu vou ter que esse cara aqui ao quadrado, ou seja, eu vou ter, ó, o 2 raiz de 3 ao quadrado vai ser igual ao 3 raiz de 2 ao quadrado mais o x ao quadrado menos 2 vezes o 3 raiz de 2 vezes o x vezes o cosseno de 45, tá? Só que cosseno de 45 é raiz de 2 dividido por 2, tá? Então, nota que eu posso, por exemplo, simplificar raiz de 2, ou o 2, né? O 2 com 2. E daí, 2 raiz de 3 ao quadrado
vai ser 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3 vai dar 12. 3 raiz de 2 ao quadrado vai ser 9 vezes 2, 18. Aí, o mais x ao quadrado continua sendo x ao quadrado. E agora, eu vou fazer esse produto. Ó. Eu vou ter raiz de 2, que multiplica por raiz de 2. Eu vou ter o raiz de 2 ao quadrado, então vai dar 2. Logo, eu vou ter 2 vezes 3, que dá 6. E 6 vezes x, que vai dar quanto? Vai dar 6x. Então, aqui eu vou ficar com menos 6x, tá? Então, nota que agora eu vou ter uma equação de segundo grau. Então, se você reorganizar isso aqui, como é que vai ficar? Ó? X ao quadrado. Aí, agora eu vou pegar esse 18, vou deixar desse lado, e vou jogar o 12 para o lado de cá. Então, quando eu passo o 12 para o lado de cá, esse 12 vai passar subtraindo. Então, vai ficar ó, 18 menos 12 vai dar 6. Só que eu tenho menos 6x aqui. Então, eu vou colocar ó, menos 6x somado com 6. E isso aqui é igual a zero. Tá? Então, você pode resolver essa equação aqui por meio de Bhaskara. Ou você pode usar subproduto. Tá? Vamos tentar. Nós temos que pensar em dois números cuja soma dê 6 e dois números cujo produto dê 6 também, tá? Então, observa que se eu colocar aqui o 2 mais 4, dá 6. Só que 2 vezes 4 não dá 6. O 1 vezes 6 dá 6, né? Ou coloquei errado, né? Ó, 1 vezes 6 dá 6, mas 1 mais 6 não dá 6. Então, a gente nota que não vai dar para fazer isso aqui por meio de subproduto, tá? Porque vai dar muito trabalho. Então, eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Daí, eu vou ter que o delta vai ser igual a b ao quadrado, ou seja, vai ser o 36 menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Ou seja, eu vou ter 36 menos 4 vezes 6, que dá 24. 36 menos 24 dá 12, tá? Então, nota que quando eu tirar a raiz quadrada de 12, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a raiz quadrada de 4 vezes 3. A raiz quadrada de 4 é quanto? A raiz quadrada de 4 é 2. E 3, então, vai ficar aqui raiz de 3, tá? Então, eu vou ter que o x, né, vai ser o quê? Vai ser o menos b, ou seja, o menos 6, então vai dar o 6, mais ou menos o 2 raiz de 3, dividido por 2 vezes o a. Só que o a, nesse caso, vale 1, então vai ser 2, tá? Então, a gente tem duas possibilidades, né? A gente tem a primeira raiz, que no caso x' é igual ao 6 mais 2 raiz de 3 dividido por 2. E a gente tem, né, ou no caso, x duas linhas, em que o x vai ser igual ao 6 menos 2 raiz de 3, que está dividido aqui por 2, tá? Tá, então o que a gente vai usar aqui para determinar quem é quem? Bom, nesse primeiro caso aqui, quando eu tenho x', se eu dividir todo mundo por 2, eu vou ficar com 3 mais raiz de 3. Ou eu posso ter que o x duas linhas é igual ao 3 menos raiz de 3, tá? Então, se a gente voltar aqui na nossa figura, a gente tem que o AH, ele é um valor com certeza menor que 3, tá? Porque ó, se eu pegasse e cortasse esse quadrado aqui no meio, eu teria que isso aqui é 3 e isso aqui é 3. Então, não tem como o AH ele ser 3, tá? Não tem como o H ser 3. Ou melhor, mais que 3, porque o AH ele é menos da metade. Então, esse número aqui, ó, ele é mais da metade, tá? Então, o AH ele vai ser o 3 menos o raiz de 3, tá? Então, nesse caso, o AH é o 3 menos a raiz de 3, beleza? Então, aqui no lugar de x, ó, eu vou trocar pelo 3. Pelo 3, né? Menos raiz de 3. Beleza? 3 menos raiz de 3. Tá. Então, a gente já pode, né? Eu vou riscar isso aqui de roxo para dizer que esse valor a gente já encontrou, que no caso é esse cara daqui. Beleza? Bom, agora, né? A gente vai determinar o valor
de HG, tá? Nota que esse valor aqui, ele é um tanto mais fácil de calcular, tá? Por quê? Porque ó, eu tenho que o lado desse quadrado todo, ele mede quanto? Ele mede 6. Então, se eu pego essa parte daqui, ó, e eu removo, né? O que vai acontecer? Eu vou ter o valor do HG, tá? Ou do GH. Então, nota que eu sei que esse cara aqui, ele vale 6. E eu já tinha visto antes, né, por Pitágoras, né? Por Pitágoras, não, por trigonometria, desculpe. Eu tinha visto aqui por trigonometria que de O até H, que é justamente o valor desse cara daqui, vale quanto? Vale 2 raiz de 3. Ou seja, de G até H vai ser o quê? De G até H, eu vou ter o todo, que é o 6, tá? E desse 6, eu vou tirar o 2 raiz de 3, beleza? Então, essa parte aí vale 2. 6 menos 2 raiz de 3, beleza? Tá, então nota que a gente já determinou aqui uma das partes mais chatas, né? E agora a gente precisa, portanto, determinar quanto vale o valor de DE e o valor de CD, tá? Bom, eu tô sem ideias agora, então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa no vídeo e daí quando eu tiver uma ideia para determinar esses valores, eu retorno, tá? Bom, retornei, tá? Porque eu acabei de pensar numa forma de determinar o valor de DE, tá? Bom, para fazer isso, eu vou ter que apagar aqui algumas coisitas, tá? Para a figura ela não ficar tão poluída e a gente conseguir visualizar, tá? Olha aqui, se eu chamar ó, esse ponto aqui que eu estou riscando ó, de ponto P, nota que esse triângulo OPD é um triângulo retângulo, né, egípcio, tá? Bom, observa aqui, como o O ele é o centro do quadrado, então de O até o ponto P, eu vou ter quanto? Eu vou ter metade do lado quadrado, então vou ter 3. Então, nota que se eu pego aqui, ó, de O até P eu tenho 3, então esse ângulo formado aqui em P é um ângulo reto, tá? É um ângulo reto, obviamente, porque eu estou traçando aqui, ó, uma reta, né, perpendicular a um dos lados do quadrado. Então, se aqui é um ângulo reto, esse ângulo menorzinho aqui, ó, que eu estou riscando, esse ângulo, ele mede quanto? Mede 60 graus, tá? Então, por meio aqui da trigonometria, eu consigo determinar esse ângulo, tá? Quer dizer, esse lado, me desculpa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse triângulo e vou desenhar ele aqui, ó. Então, eu tenho que aqui é o ponto P, aí aqui eu tenho o ponto O, aqui eu tenho o ponto D, aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, aqui eu tenho um ângulo de 90, aqui eu tenho um ângulo de 60 e aqui eu tenho 3, tá? Enfim, o meu objetivo aqui é descobrir quanto vale de O até D, porque eu sei que de O até E, que é isso aqui tudo, vale quanto? Vale 6. Então, se eu descubro quanto vale de O até D, é só eu fazer 6 menos OD, que eu vou ter o valor de DE, tá? Então, eu tenho que usar aqui uma relação, né, entre a hipotenusa e um dos catetos, tá? Então, eu vou ter que usar aqui o seno, beleza? Então, nesse caso, eu vou ter que usar o seno de 60 graus, tá? Então, eu vou ter que o seno de 60 graus, ele vai ser igual ao cateto oposto, que no caso é o 3, tá? Então, eu vou ter o 3 dividido pelo cateto adjacente, que no caso é a hipotenusa. Eita, me desculpa, tá? Eu confundi cateto com hipotenusa, beleza? Mas o seno de um ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa, tá? Já tô confuso aqui porque essa questão tá me dando muito tempo, muito trabalho, tá? Mas enfim, o seno relaciona ali o cateto oposto e a hipotenusa. Então, nesse caso, eu tenho um cateto oposto é o 3 e a hipotenusa é justamente o que eu quero descobrir, que é o OD. Então, o seno de 60 graus, a gente sabe que vale raiz de 3 dividido por 2. Então, eu vou ter que isso aqui vai ser igual a 3 dividido por OD. Então, multiplicando cruzado, eu vou ter que OD raiz de 3 é igual a 6. Ou seja, o OD ele vai ser igual a 6
dividido pelo raiz de 3. Então, multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, eu vou ter em cima o 6 raiz de 3 e embaixo eu vou ter o 3. E 6 raiz de 3 dividido por 3 vai dar 2 raiz de 3, tá? Só que aqui não é o valor que a gente quer, né? Porque o valor que a gente quer é o valor de D até E, tá? E como é que eu determino o valor de D até E? É simplesmente pegando o todo, que é o 6, e tirando o valor de OD. Então, o que eu faço? Basta eu pegar, ó. Então, eu vou ter que o DE, ele é o OATE menos o valor do OD. Ou seja, o DE, que é o que a gente quer determinar, ele vai ser o 6 menos o 2 raiz de 3, tá? Então, esse aí é, portanto, o valor de DE, tá? Bom, e agora a gente tem, né, o trabalho de determinar quanto vale aí de C até D, tá? Eu tô sem ideias, então novamente eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e quando eu tiver a ideia eu retorno. Na verdade, não tem necessidade, né? Porque, ó, eu sei que de C até O, isso aqui vale quanto? Vale 3, né? Vale 3. Né? Já que eu tenho ali que o O é o centro, então, se você pegar daqui até aqui, eu vou ter 3, então aqui vai se formar um quadrado lá do 3. Então, esse lado aqui mede 3, tá? E por fim, a gente vai ter que determinar, ó, o valor de PD, né? Que é esse cara que eu tô riscando aqui, ó. Bom, o valor de PD tá aqui, né? A gente consegue determinar, ó, tá? Então, o valor de PD, basta a gente usar, né, a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, nesse caso, eu vou ter que usar a tangente, tá? Então, eu vou ter, ó, tangente de quanto? Bom, eu posso usar a tangente tanto de 30 quanto de 60. Eu vou usar a tangente de 60, tá? A tangente de 60 graus vai ser igual a o cateto oposto, que no caso é o 3, dividido pelo cateto adjacente, que no caso é o PD, tá? E daí, ó, tangente de 60 a gente sabe que é raiz de 3, então eu vou ter que é igual a 3 sobre PD. Logo, eu tenho que o PD é igual ao 3 sobre raiz de 3, ou seja, o PD, se eu racionalizar aqui, ó, vai ser o 3 raiz de 3 dividido por 3, ou seja, vai dar raiz de 3. Então, esse aqui é, portanto, o valor de PD, tá? Então, o nosso problema, ele acabou aqui. Por que ele acabou aqui, ó? Porque é só a gente contar, né, esses lados e depois somar. Primeiro, né, nota que aqui eu tenho um lado que mede 6 centímetros, eu tenho esse outro lado aqui que também mede 6 centímetros. Então, eu tenho, ó, um lado medindo 6, dois lados medindo 6. Aí aqui eu tenho um terceiro lado medindo 6. Aqui eu tenho um quarto lado medindo 6, tá? Então, eu já tenho aí que o perímetro vai ser o quê, ó? O perímetro vai ser igual a 6 vezes 4. E agora eu vou somar com os outros caras, tá? Então, se eu tenho 4 vezes o 6, agora eu vou somar com o valor de AH. A gente viu aqui que o AH, ele vale o 3 menos raiz de 3. Então, eu vou somar aqui, ó, mais 3 menos raiz de 3, tá? Agora, eu vou somar com o valor de GH, tá? Bom, deixa eu ver aqui onde está o GH. É isso aqui? 2 raiz de 3? Não, isso aqui é o valor do... Esse aqui é o valor de OH, né? Eu quero saber o valor do GH. Cadê o valor do GH? Tá aqui, ó. O GH, ele vale o 6 menos 2 raiz de 3, tá? Então, é o 6 menos 2 raiz de 3. Bom, agora eu vou somar com o valor do DE, tá? Bom, o DE, a gente viu que vale quanto? Cadê DE? DE vale o 6 menos 2 raiz de 3. Então, aqui também vai ser, ó, mais 6 menos 2 raiz de 3, tá? E agora, eu já somei aqui o DE, né? Já somei o AH, o GH. Então, agora eu vou somar com o CP, que é esse cara daqui, ou seja, que vale 3, então mais 3. E por fim, eu vou somar aqui, ó, com o PD, né? Que é essa parte menorzinha aqui, que foi a que a gente acabou de descobrir aqui, ó. O PD
né? Ele vale quanto? Cadê PD? PD, o PD vale raiz de 3. Então, eu vou somar mais raiz de 3. Então, o nosso problema ele praticamente terminou aqui. Então, basta a gente fazer essas somas, tá? Então, eu vou ter que o perímetro vai ser igual a 6 vezes 4 dá 24. Nota que eu vou somar aqui, ó, 24 mais 3. Depois eu vou somar 24 mais 6. Aí depois mais esse 6 de cá. E depois mais esse 3 daqui, tá? Então, nota que se você faz, ó, o 3 mais 3 vai dar 6. Então, vou ter o 24 mais 1, 2, 3 vezes o 6. E 3 vezes 6 tá dando quanto? Tá dando 18, tá? E agora, eu vou somar os valores que não são inteiros, tá? Então, nota que esse menos raiz de 3, ele vai cancelar com esse mais raiz de 3. E agora eu somo as partes irracionais, né? Então, eu tenho menos 2 raiz de 3, menos 2 raiz de 3. Então, eu vou ter menos 4 raiz de 3. Desculpa, tá? Então, só para ter certeza de que a gente somou tudo certo, aqui dá 24, aqui 27, 27 mais 6 dá 33, 33 mais 6 dá 39 e 39 mais 3 dá 42, tá? Então, vou ter que o perímetro vai ser igual ao 42, que é justamente o 24 mais 18, menos 4 raiz de 3. E essa aqui é, portanto, a resposta do problema, tá? E daí, se a gente for as alternativas, ó, a gente tem ali a letra A, né, que é 30, letra B, 45, não tá aparecendo ali o 42. Então, provavelmente está na letra E, né? Então, descendo aqui na letra E, ó, a gente tem, então, que a resposta correta é, portanto, a letra E. 42 menos 4 raiz de 3, tá? Então, essa aí foi a questão, né? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Não é uma questão tão difícil quanto parece, tá? Eu fiz ela parecer difícil. Provavelmente deve haver aí uma maneira mais fácil, mais inteligente de se resolver. Mas enfim, né? Não deixa de ser uma questão bonita. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Dúvida nos comentários, deixa o like e até a próxima. Ufa, eu pensei que eu tivesse errado, mano.